A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a questão da infidelidade a Cristo, né? E também das divisões que hoje nós vemos e muitas vezes agimos sem consciência, né? Estamos fazendo porque somos conduzidos como massa, né? Como um gado, né? De passo curto que está sendo pastoreado e, e o gado atende, e o gado obedece, e o gado vai caminhando segundo os ensinamentos, toques que recebe. E é sobre essa situação de infidelidade a Cristo ou divisão que se causa por preferências, né? Essa semana o meu esposo me mostrou um vídeo que está na internet onde um pregador foi cooperar com a obra do Senhor numa igreja, não vou dizer qual, mas provavelmente talvez você já tenha visto isso na internet também, onde o pregador no final, ele fala assim, deem palmas para o Senhor Jesus, né? E se despedindo ali daquele momento da igreja para se assentar no seu lugar. Quando ele pediu as palmas a Cristo, o presidente daquele local de reunião falou com voz alta e foi filmado isso também, foi gravado isso no vídeo, ele falando, aqui nós somos, e citou o nome da denominação dele, aqui nós somos assim e não permitimos bateção de palmas, né? Não permitimos as palmas. E aquele homem que foi cooperar com a palavra naquele lugar, eu sei que ele ficou constrangido. Qualquer um de nós, qualquer pessoa ficaria constrangida se fosse cortado, né, daquela forma. E veio essa situação, eu comecei a meditar e comecei a me incomodar com esse tipo de comportamento que alguns irmãos, alguns líderes, alguns de nós, né? Nós temos que avaliar a nós mesmos. Alguns de nós temos e induzindo pessoas. E amado, eu creio que Deus um dia vai pedir conta de toda a situação. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre essa questão de divisão, essa questão de religiosidade, essa questão de infidelidade a Cristo. E vou falar um pouco sobre a cidade de Corinto e o que Paulo ensinou por conta das divisões. Corinto era uma cidade com uma mistura cultural muito grande. Havia uma diversidade religiosa e padrões morais tolerantes naquela época que talvez seria difícil para nós tolerarmos hoje. Mas a cidade, ela tinha a reputação de ser violentamente decadente, como qualquer cidade do mundo conhecido da época. Corinto já era conhecida como uma cidade decadente. Então, a idolatria ela florescia com muita força na cidade de Corinto. E havia muitos templos pagãos
que contavam com pelo menos 1000 prostitutas que serviam nesses templos. Refletindo essa diversidade, a igreja de Corinto ela incluía um grande cruzamento de tipos diferentes de pessoas, né? Era uma cidade considerada grande naquela época. Então ali havia oficiais ricos, né? Havia pessoas que eram escravas, pessoas comuns. Então, imagina hoje você chegar num lugar onde há essa diversidade. Nós vivemos uma diversidade assim, encontramos artesãos, artistas, né? Então, Paulo, quando ele esteve na cidade de Corinto, ele encontrou essa situação, essa diversidade tão grande e viu que havia uma grande divisão entre aqueles que haviam se convertido a Cristo pelo poder do Evangelho. E diante daquela divisão, Paulo sentiu necessidade de falar sobre a unidade espiritual e o caráter cristão. Paulo precisou abordar esse assunto por conta dessa situação de diversidade e pecados, idolatrias e divisões, né? Então, aparentemente, aquela diversidade de pessoas, classes sociais, é que faziam a divisão. Então, muitos ali começaram a discussão de quem eles eram ou de quem eles pertenciam, qual a linha de pensamentos que eles seguiam, né? Assim como hoje nós encontramos dentro do mundo cristão pessoas que falam: eu sou arminiano, ou eu sigo o fulano, não, eu sou de tal denominação, eu me adaptei em tal situação. Então nós vemos isso hoje. E eu vejo que esse espírito ainda não foi vencido pela verdadeira igreja do Senhor, que ama o Senhor. Então Paulo, ele ponderou naquela época, e hoje nós devemos ponderar também, se há em nós, né, um sentimento que nos divide ou faz divisão no corpo de Cristo. Amados, Paulo, ele disse assim, naquela época, nós vamos encontrar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12 e 13. Nós vamos ler esses dois versículos e ver o que Paulo disse acerca disso e que está valendo para nós hoje também. E diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo fez essa pergunta e eu também faço. E eu creio que muitos também já estão se sentindo incomodados e se fazendo essa pergunta, eles estão, no mínimo, sentindo essa divisão que está sendo uma realidade no nosso meio, nos nossos dias. Paulo, ele perguntou: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
Então, amado, é uma situação tão séria, porque na verdade, quando dividimos o corpo, o corpo da igreja, nós estamos dividindo a pessoa de Cristo e fazendo da pessoa do Senhor Jesus uma colcha de retalhos. Cada um pega seu pedaço e fala, não, eu me identifico com essa parte do corpo e vou ficar aqui. Mas Cristo, ele não é dividido. Ainda que ele tenha distribuído dons, né? E cada um recebe dons diferentes, funções diferentes no corpo de Cristo para crescimento e edificação da igreja, nem por isso o corpo pode ser dividido, o corpo tem que manter a unidade dele. Isso é uma coisa muito séria que nós cristãos, seja onde quer que nós estejamos, nós devemos combater. Combater porque a atual cultura, né, a cultura ocidental, ela é muito parecida com Corinto daquela época, onde Paulo foi pregar, onde Paulo visitou e viu essa necessidade, viu o que estava acontecendo e escreveu essa carta. Então, nós precisamos analisar o que está diante de nós. Nós podemos pegar um caderno, né, um papel e começar a escrever e fazer lista de todas as denominações que existem, né? Nós podemos fazer uma lista de qual a preferência de como orar ou adorar que cada uma tem. Nós podemos fazer lista de todos os conceitos que aquela comunidade carrega, assim também como seu costume e sua tradição. Se nós começarmos a fazer uma lista do que está no nosso mundo de hoje, né? E nós vamos ver que não é muito diferente da época de Paulo, da igreja de Corinto. Não é diferente porque nós vemos que essa diversidade, quando se faz escolhas, diversidade, nós nos encontramos muitas vezes praticando, nos alinhando como aquele povo estava alinhado, cada um com o seu partidarismo político, religioso, ou sei lá. Então, eu vejo nos dias atuais, no mundo em que eu vivo e que você vive também, na nossa geração, pessoas se alinhando com pregadores, se alinhando com denominações, se alinhando com aquela cultura, né, aquela tradição, ou se abstendo dessa cultura e tradição e preferindo estar separada, assim como eles naquele tempo. Mas Cristo, conforme disse Paulo, Cristo não está dividido. Ele fez essa pergunta para chamar atenção, para corrigir, e nós que somos crentes no Senhor, que foi chamado pelo Senhor, tem uma consciência viva, que foi salvo pelo sangue que foi derramado na cruz pelo Senhor Jesus. Então nós não podemos aceitar que pregadores ou denominações nos dividam, como se nós estivéssemos numa disputa político-religiosa.
Porque, amados, não foi nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos conceder a nossa salvação e a nossa reconciliação com o Pai, promovendo para nós que estávamos longe e no pecado, promovendo esse novo e vivo caminho que nos dá acesso diretamente a Deus por um novo e vivo caminho, através da aliança que ele fez com o Pai, pelo sangue que ele derramou na cruz. Jesus não pode ter morrido em vão. E nós não podemos deixar que essas coisas nos dividam. Porque então, amados, nós estamos sendo atraídos não para nos unir a Cristo, mas sendo atraídos ainda por esse mundo e estamos nos dividindo, afastando Deus da nossa vida para aceitar o homem na nossa vida. Então, nós não deveríamos aceitar que o mundo nos dividisse. Nós deveríamos lutar para manter uma igreja unida. E essa unidade requer muitas vezes nós tomarmos posse do reino pela força e não sermos passivos a certas situações. E nós não podemos permitir que quando somos batizados, aqueles que nos batizam deixando nós aprisionados à placa da igreja, aprisionados a um conceito religioso, aprisionado a costume e tradição. Nós não podemos permitir isso sobre a nossa vida, porque Cristo morreu por nós. E quando somos batizados, nós somos batizados para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade dele, não é autoridade do homem, não é para dentro daquele sistema que o homem instituiu. Então nós temos que buscar verdades para nos fazer ponderar, meditar, para escaparmos dos laços do passarinheiro, que muitas vezes está travestido de uma religião santificadora. Mas saiba que a religião não salva e não santifica ninguém. Quem salva e santifica é o Senhor Jesus. Quem traz esse novo nascimento em nós, sim, é Cristo. É Cristo pelo Evangelho. Então a palavra é semente. E a semente é Cristo. E quando nós permitimos que Cristo, como semente, seja semeado em nós, é quando nós aceitamos essa palavra que venha habitar nosso coração. Então, a partir daquele momento, nós nascemos de novo. Pela fé, não é fé em homens, não é fé em denominação, não é fé em costume e tradição, não é fé, amados, que o mundo nos impõe, mas é uma fé na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Deus Altíssimo, que criou todas as coisas. Nós precisamos batalhar por essa fé, porque foi essa fé que foi dada aos santos profetas, aos santos discípulos e apóstolos do Senhor, no qual a igreja precisa estar fundamentada e firmada. Essa é uma rocha mais alta do que o sistema do mundo. Nós não podemos nos acomodar em ficar numa situação inferior a que Cristo nos deu. Então, nós temos que lutar para que nada nos divida do Senhor. Nada e nem ninguém. Por isso que Jesus, ele alertou que às vezes dentro da própria casa
poderia haver divisões e não união. Porque uma pessoa, quando ela enxerga, ela recebe luz e recebe a verdade, ela vai entender e ela vai reconhecer Cristo como cabeça da igreja. E vai ver-se a si mesmo como uma célula participante de uma parte do corpo de Cristo na terra. Mas isso não faz com que ela seja dividida com qualquer parte do corpo. Ao contrário, todos somos um. Paulo falou sobre isso muito bem. Então, nós não podemos permitir a divisão do corpo de Cristo, principalmente, amado, quando nós estamos entrando num tempo em que os fins dos tempos estão anunciados e nós já vemos manifestações, não somente na sociedade, mas também na natureza. Então, o temor de Deus em nosso coração devia crescer e aumentar. E hoje nós devemos procurar seguir a Cristo e os ensinamentos que Cristo deixou para nós. E ele falou que no mundo nós iríamos ter aflições, e eu creio que essas aflições seriam diante das escolhas necessárias que nós deveríamos fazer um dia, né, que a humanidade deveria fazer para poder estar perto dele e segui-lo de perto. E hoje nós somos conduzidos por uma variedade de apresentações e promessas que não estão de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Enquanto muitos estão correndo atrás de se alegrarem, né? De buscarem festejos e mais festejos, Jesus, ele falou, na verdade, vós chorareis, né? Vão se entristecer, porque a luta não vai acabar nesse mundo. Mas tenham bom ânimo, eu vou preparar-vos lugar. Então o Senhor fez uma promessa para que nós não seguíssemos a cultura ou a tradição do mundo e fazermos essa divisão, esse retalho que só enfraquece a igreja na terra, mas que nós estivéssemos unidos a Cristo e nossa fé estivesse unida aos irmãos que estão verdadeiramente em Cristo. Essa fé deve nos conduzir, amados. Quando nos achegamos a uma mesa para comer e beber, nós nos achegamos à mesa posta para comer e beber de Cristo. Isso é o que é o correto. Não darmos atenção aos malabarismos, né? Aos artistas gospels, aqueles que se manifestam chamando atenção para si, muitas vezes impedindo que aquelas pessoas comam e se alimentam daquilo que é verdadeiro. Então, enquanto hoje nós vemos essa cultura na vida da igreja espalhada por todo o Ocidente, o Evangelho do Senhor não mudou. O Evangelho do Senhor continua alertando o seu povo, a sua igreja, e o Senhor continua falando à humanidade: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, nós temos que estar num tempo, num momento em que o arrependimento da nossa própria alma, da nossa própria miséria, devia estar ativo em nós. Esse arrependimento devia estar ativo o tempo todo, nos convertendo, nos levando, sabe, ao arrependimento aos pés do Senhor, pedindo transformação, pedindo que Ele nos dê uma nova vida,
crescimento na vida que foi gerada em nós, nele mesmo. Nós não podemos aceitar outra vida crescer em nós, a não ser a vida de Cristo, para um dia nós sermos parecidos com Cristo. Então isso é um assunto sério. Talvez eu não consegui passar para você aquilo que está na minha alma e que me incomoda muito, mas eu creio que se você meditar nisso e orar, pedir para o Senhor te revelar a verdade, o Espírito Santo, ele vai te conduzir a toda a verdade e vai fazer você escapar de um erro que pode custar, que naquele dia custar a sua alma, né? Algo que você vai se sentir muito decepcionado na volta do Senhor. Então, amados, eu oriento e peço a você que parou para ouvir essa mensagem, que você ore e busque de Deus se é necessário haver em você mesmo uma mudança, uma transformação, um arrependimento, e que a igreja de hoje, como um todo, a igreja que está na terra, nessa geração em que nós vivemos, ela está caminhando de maneira certa e correta. E nós devemos nos compadecer daqueles que se perdem, daqueles que estão induzidos, daqueles que estão enganados, daqueles que estão aceitando e seguindo, né, circunstâncias, situações que não trazem benefício algum, ao contrário, traz divisões. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós devemos nos colocar aos pés do Senhor e orar e pedir para que o Senhor nos ilumine completamente. E nós devemos seguir a voz do Senhor, seguir a voz daquele que transmite, né? E que usa um vaso ou outro para falar conosco, mas nós devemos não seguir o vaso, mas seguir o Senhor, seguir a Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Então, nosso comprometimento deve estar com o Senhor Jesus, deve estar com Cristo. Nosso comprometimento deve estar com Ele, que morreu na cruz para nos salvar, e não conosco mesmo, né? Porque às vezes nós nos comprometemos conosco mesmo em posições que Deus não quer que nós estejamos comprometidos. E nós devemos seguir aquele que nos chama, seguir aqueles que nos mostram o caminho da verdade e fazer uma unidade com Ele, né? Nós sermos unidos a Ele, que é o cabeça desse corpo místico de Cristo na terra. Nós devemos estar ligados a Ele e pedir que Ele, que não deseja no seu coração essas divisões, que Ele providencie para nós um ambiente de unidade sincera e verdadeira, um ambiente onde não há divisões, um ambiente onde não há política, um ambiente onde não há disputas, até mesmo no púlpito, um ambiente onde não há incentivos de preferências individuais. Não, amados, nós devemos pedir ao Senhor que nos conceda a tua santa paz, e nós estejamos unidos a Ele e adorarmos juntamente com todo aquele que invoca Ele de coração sincero e que anda com sinceridade, buscando a Cristo e nada mais. Tem um hino que fala assim: simplesmente pela fé, cada dia que vier,
em tormenta ou em paz, amo a Cristo e nada mais. Seu Espírito me encheu, o meu ser resplandeceu, sempre firme e forte faz, amo a Cristo e nada mais. Então, o conselho da palavra hoje é para você seguir, Senhor, simplesmente pela fé, aquela fé simples que Jesus Cristo anunciou para nós termos no coração. Sirva a Cristo e nada mais. Permita que o ser dele resplandeça no seu coração, no seu interior, e que transborde, que te faça firme, que te faça forte, que te faça uma pessoa cheia de unção e poder para compartilhar o Evangelho de Cristo na terra, que você possa ser um servo aonde quer que você esteja, um servo pela fé no Senhor, e não a fé, essa fé cheia de retalhos que o mundo está oferecendo para nós. O mundo gospel está oferecendo uma fé cheia de retalhos, mas Cristo não foi repartido. Cristo é um, e nós devemos ter essa consciência de seguir o Senhor, amém? Então eu deixo aqui essa palavra para você, eu deixo aqui esse ponto, essa questão para você meditar e se sentir necessidade de mudança. Não temas, né? Não temas, vá diante do Senhor, que o Senhor, Ele quer nos libertar e trazer para nós uma vida abundante. Para isso Ele veio, para desfazer todas as forças e obra do diabo sobre nós. Amém? Deus seja louvado. Eu peço que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Não para seguir a mim, mas para ouvir uma palavra e meditar nela. Ir diante do Senhor em oração. E aquilo que o Senhor te chamar, mostrar para você, siga o Senhor. Amém? Deus te abençoe. E que o nome do Senhor seja louvado através da sua vida e da minha vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo a Deus que o Senhor nos acolha em Teus braços nesse dia. E, Senhor, dê-nos bons conselhos, boa palavra, ensina-nos, Senhor, a unidade, ensina-nos, ó Deus, a estarmos ligados por amor a todo aquele, a toda aquela que tem invocado o Seu nome, tem buscado a Ti de coração sincero. Pai, não queremos divisões em nossa vida, não nos comprazamos, Senhor, com a divisão, com essa politicagem que, Senhor, o mundo gospel está nos oferecendo nesse dia de hoje, mas nós buscamos a Ti para nos unir na fé, unir, Senhor, no propósito do reino, unir, Senhor Deus, Pai, para nos auxiliarmos e edificarmos uns aos outros. Ó Deus, pela fé que uma vez foi dada aos santos, uma unidade, Senhor, que nos leva, Senhor, para cima, para o alto, que faz nós rompermos, ó Deus, esse mundo enganador, esse mundo de trevas, que nós possamos, ó Senhor, alcançar de Ti força, poder, virtude, discernimento espiritual, sabedoria e conhecimento do alto, para que nós possamos discernir, Pai, entender, escaparmos de todo laço, Pai, que está vindo sobre a sociedade, sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Senhor, nós te pedimos a Tua guarda e proteção. Não somente a mim eu peço, mas eu peço também, Senhor, para essa pessoa que parou para ouvir
essa palavra e ouvir, Senhor, essa oração que está comigo nesse momento, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, toque-nos. Toque, Senhor, com o seu poder, com a tua boa mão, proteja-nos e guarda-nos, acampa teus anjos em nossa volta, faça, Senhor, um escudo de proteção, Senhor, aonde vivemos, onde moramos, aonde quer que nós estejamos, esteja conosco, a tua guarda, a tua proteção, esteja conosco, Pai. Ó Senhor, aquele Espírito, Senhor, consolador, que só o Senhor, ó Deus eterno, pode fazer com que esteja conosco em nós para nos ensinar, nos livrar e nos conduzir, Pai, a essa vida abundante que o Senhor preparou por nós. Ó Pai, ajuda-nos a vencer e romper. Faça com que não tenhamos medo diante das perseguições, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas, ó Pai, como ataques, Senhor, no nosso próprio corpo, ataques de enfermidade. Faça com que, Senhor, o medo vá embora do coração dessa pessoa que está a nos ouvir, ó Deus, e que haja a firme, Senhor Deus, consciência que o Senhor é o nosso pastor, o nosso redentor, que o Senhor é de fato o Senhor de todo aquele que nasceu de novo, e nós devemos seguir a Ti simplesmente e nada mais. Que a Tua palavra seja viva em nosso coração, que os Seus conselhos santos façam com que o caminho seja iluminado diante de nós e nós possamos avançar passo a passo pelo conselho da Sua palavra. Ajuda-nos, Pai, nos nossos relacionamentos com todos aqueles que estão de certa forma conectados a nós, porque o Senhor nos trouxe até nós. Senhor, faça com que possamos interagir e estar em paz com todos, ó Deus, e que nós possamos ter em nós compaixão, amor, Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem e que precisam de salvação e que precisam receber um novo nascimento para serem salvos. Pai celestial, que o Senhor prepare, Senhor, ó Senhor, o batismo verdadeiro para aqueles que querem e buscam a Ti a salvação. Não permita que eles sejam batizados e fiquem presos aos sistemas, Pai, ó Senhor, do mundo religioso, mas que eles tenham a visão do reino, Senhor, como uma esperança viva no coração deles, que o reino de Deus, que as portas desse reino sejam abertas a eles, que eles possam, ó Deus, entrar para ter essa convivência com o Senhor aonde quer que eles estejam, e que o Senhor possa libertar os que se encontram cativos, o que, Senhor, não estão bem numa situação onde eles se sentem obrigados por medo a seguir ou permanecer ou ficar sem conseguir romper, Pai, as suas próprias fraquezas e falta de conhecimento. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja o conhecimento da verdade, conhecimento que santifica e que liberta e que leva aos céus. Nós precisamos, Pai, Senhor, que o Senhor venha trazer um avivamento na Tua igreja, sobre toda a liderança, sobre todos aqueles que recebeu de Ti ministérios, para edificar, conduzir o Teu povo, a Tua igreja. Aviva, Senhor, traga, Senhor, arrependimento àqueles que estão trilhando caminhos, Senhor, que estão conduzindo a si mesmo e outros à corrupção, mas que eles possam se arrepender, voltar-se para Ti e andar, Senhor Deus, verdadeiramente contigo, Senhor, num passo que os conduz ao céu. Senhor, nós pedimos que deixa nós, Pai, seguirmos o nosso viver debaixo da Tua orientação, debaixo, ó Deus, da Tua proteção, da Tua guarda,
e que o teu Espírito Santo manifeste em nossa vida para que a glória do Senhor seja vista através de nossas palavras, de nossas ações, de nossas atitudes, onde quer que nós entremos ou saímos, que o nosso coração seja limpo, né? Seja santo diante dos olhos de Deus, conforme o Senhor nos pede para sermos, porque sem santidade nós não o veremos um dia. E em nome de Jesus, eu oro para que todos, e essa oração também é do Senhor Jesus, que todos e nenhum se perca, ninguém se perca. Então, que nós possamos nos compadecer e orar por aqueles que fraquejam na fé, por conta do mundo, das opressões e das necessidades da vida. Que todos nós possamos ser firmes e corajosos, permanecermos ligados pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado.